você não precisa ofertar due diligence somente para aquela compra regular que vai com a transferência da propriedade. Em alguns casos, o advogado também é procurado para aquisição da posse, né, para aquisição do domínio. Então, por exemplo, quando eu estava advogando, eu tinha um amigo meu, que inclusive tem muito dinheiro, e ele comprava geralmente imóveis irregulares na periferia, em bairros mais populares. Por quê? Porque ele investia o dinheiro nele e ele colocava o imóvel para aluguel. Então, ele queria o mínimo de segurança contratual e tal, que aquele tipo de imóvel no futuro não iria trazer um prejuízo para ele. É óbvio que a gente não tem como precisar 100% que não vai ter problema, porque se dentro do direito notarial e registral já tem tantas falhas, imagine uma situação que sequer adentrará ali o folio real. Mas é para poder vocês entenderem o quanto isso é utilizado, o quanto as pessoas estão cada vez mais buscando. E tudo também, gente, depende muito de como você propaga a necessidade para o cliente. É importante que você desperte no seu cliente o interesse dele, o interesse de contratar o seu serviço. E esse ato de despertar o interesse de contratar o serviço só vai aparecer, só vai surgir, só vai ocorrer se você demonstrar para o seu cliente qual o nível de prejuízo que ele poderá ter caso ele não te contrate, né? Então, assim, eu já fiz, por exemplo, due diligence para compra de imóvel, já fiz due diligence para alocação tanto de pessoa física e também já fiz para alocação de pessoa jurídica. E mais que isso, a due diligence, quando a gente fala em relação à locação, não é somente em relação à questão do proprietário em si, é que a gente poderia passar as próximas horas falando sobre isso, né? Mas não somente em relação a isso, mas até em um caso de representação, se a pessoa que está representando aquele proprietário tem legitimidade para tal, porque não basta, por exemplo, ter uma procuração pública outorgando poderes para que a pessoa venda ou para que a pessoa alugue aquele imóvel. É necessário que o advogado, já que ele tem que atuar de forma preventiva, já que o advogado bem remunerado é advogado consultivo, que ele tem algumas medidas de precaução, entre elas verificar se aquela procuração que foi outorgada, ela existe, se ela está válida, porque nada impede que a procuração tenha sido feita através de documento público falsificado, nada impede, por exemplo, que tenha sido feita através de documento público e logo depois ela foi revogada. Então, é o tipo de análise que é responsabilidade do advogado. Por isso mesmo que a gente tem que cobrar, os advogados precisam cobrar. O ato de você tirar a dúvida do seu cliente, o ato de você analisar um documento, o ato de você dizer compre, não compre, alugue, não alugue, precisa ser remunerado porque é trabalho e é responsabilidade do advogado.